A gente faz contato ao vivo agora com a Europa. Nessa última sexta-feira, a gente comentou, acompanhou aqui no Jornal da Manhã, a guerra na Ucrânia completou já 100 dias e segue sem nenhuma perspectiva de cessar fogo, de acordo de paz. Em declaração sobre o assunto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia vencerá a Rússia neste conflito. Luca Bassani conosco aqui. Bem-vindo, Luca. Bom sábado para você. O Zelensky só não pode dizer quando ele vai vencer a Rússia, né? E sob a pena, sob a condição de quantas mais mortes, não é mesmo? Exatamente, Adriana. Bom dia, bom sábado a você e também ao Thiago Berage. Nós estamos aqui para falar sobre esses 100 dias de guerra. Ontem completou essa marca terrível, uma crise humanitária imensa, com mais de 6 milhões de refugiados. A gente vê milhares de mortos e também mais de 20% do território ucraniano ocupado, exatamente por essa nova configuração que muitos analistas, tanto políticos quanto militares, acham que é muito improvável que essa fala do presidente Zelensky se cumpra. Nós sabemos que eles tiveram, sim, vitórias importantes na resistência aos arredores de Kiev e também aos arredores de Kharkiv, mas no que diz respeito à região do Donbass como um todo, as perdas ucranianas têm acontecido de forma bastante grande, principalmente em Mariupol, que já caiu há alguns dias, além, é claro, da cidade de Severodonetsk, que é uma das mais importantes ainda sob o controle ucraniano, mas que tem quase 70% de sua área já tomada pelos russos. Muitos acreditam que o objetivo do presidente Putin é, sim, através das suas alternativas militares e também de referendos que ele costumou já fazer no passado, anexar essas regiões à Federação Russa no presente e no futuro, além, é claro, de redesenhar o território ucraniano, impedindo com que ele tenha acesso a grande parte do Mar de Azov e também ao Mar Negro, que é um dos principais fornecedores de dinheiro para a economia do país, seja através do escoamento, seja também através da chegada de diversos mantimentos, cereais que são enviados para o mundo, até mesmo outras manufaturas feitas pelo país. A gente vê que essa guerra chega num ponto bastante triste quando a gente olha os dados e também não vemos perspectivas do aspecto diplomático, já que há boas semanas nenhuma das delegações se encontram e não há nenhum tipo de movimentação entre os ministros das Relações Exteriores, Kuleba e Lavrov, para tentar chegar a um acordo onde um cessar-fogo definitivo, uma retirada de tropas possa acontecer. Como a gente sempre fala, os civis são as maiores vítimas nessa história e nesse contexto a gente vê que a guerra vai se arrastar por bons dias sem termos uma perspectiva, como eu disse, de quando haverá um desfecho. Mesmo sem qualquer tipo de previsão, pelo menos olhando o tabuleiro da guerra e dessas movimentações dos militares. Recentemente, a Ucrânia recuperou cerca de 20% de um território, era um território perdido na cidade de Severodonetsk. Isso significa alguma perspectiva otimista, pelo menos do ponto de vista militar? Será que a Ucrânia pode ir acuando os militares da Rússia? Olha, Thiago, nós não podemos duvidar de nada, porque a resistência ucraniana conseguiu sim recuperar cidades aos arredores, tanto de Kiev quanto de Kharkiv ou de Sumi, como a gente já viu no começo da guerra, com sucesso e restabeleceram o poder político. No Donbass, a grande questão é que há uma minoria russa étnica de 40%, às vezes até 50%, 60%, dependendo da cidade, que luta ao lado dos russos ou, de certa forma, simpatiza com a causa russa, representando menor resistência. Então, ao invés dos ucranianos, que outrora tiveram só os russos como inimigos, nessas regiões também tem os separatistas. Então, a dificuldade militar, a dificuldade de assegurar o poder político é muito maior. Obviamente que uma guerra, e observando a história do século XX, a gente vê que tem essas inconsistências. Nem sempre o país mais forte ou o país com as melhores chances acabou ganhando. Mas olhando do aspecto racional, é muito improvável que o Donbass, ou grande parte dele, seja recuperado pela Ucrânia, pela superioridade do exército russo nessa região e também por essa questão étnica, linguística, que a gente sempre fala, que dificulta ainda mais o restabelecimento da administração ucraniana por lá. Claro. E 100 dias de guerra na Ucrânia, sem que a gente saiba quantos outros mais dias durarão os conflitos. Valeu, Luca Bassani fala hoje com a gente ao vivo de Budapeste, na Hungria. Valeu, Luca, até mais tarde.